Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 4. A provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Bom, meu caro professor, essa é uma lição especial que está especialmente no capítulo 22 de Gênesis. Aquela linda e dramática história de quando Abraão é desafiado por Deus a ter a experiência maior de toda a sua vida. É, na verdade, uma história que representa não apenas para Abraão como o pai espiritual e o pai da nação de Israel, mas que representa o ponto clímax da vida religiosa de todo o povo de Israel. Para alguns críticos da Bíblia, essa história não passa de uma alegoria, por isso eles negam o sentido literal do texto. Entretanto, por mais irracional que seja esse episódio, essa história é verdadeira. E os fatos da mesma demonstram o teste mais forte que um homem poderia passar. É interessante que você pode destacar isso aos seus alunos, que Abraão foi submetido por Deus a uma experiência que provaria, acima de tudo, a qualidade de sua fé e da sua confiança no poder sustentador daquele que se identifica conosco como Deus de toda a provisão, ou seja, Jeová Jireh, um dos nomes de Deus, o Deus de Israel. O que nós descobrimos na sua história? Que foi ordenado a Abraão que ele saísse de onde estava, fosse a um monte chamado Moriá, e naquele monte ele sacrificaria o seu filho, o filho desejado, o amado, querido, singular de Abraão e de sua mulher Sara, o filho da promessa. E Abraão entendeu que Deus o estava provando. Abraão entendeu que mesmo que Deus permitisse ele atingir o seu filho com um cutelo e o sacrificar, certamente Deus o ressuscitaria, porque ele cria no Deus de toda provisão e Deus não desfaz daquilo que ele promete. E Abraão então obedeceu à ordem de Deus. E o que é que ele fez? Ele tomou o caminho do sacrifício com seu filho Isaque, mesmo que Isaque não soubesse das razões que seu pai tinha para levá-lo juntamente consigo para um dos montes, depois de 3 dias de viagem. Em outras palavras, foi o grande desafio da fé de um homem. Abraão é submetido, na verdade, a uma prova que humanamente realmente parecia impossível. É interessante que em toda a Bíblia, Abraão é chamado de pai da fé, porque ele foi, sem dúvida, um dos maiores exemplos de fé, mesmo tendo falhado algumas vezes em decisões precipitadas que ele tomou ao longo do caminho que havia sido proposto por Deus na sua vida. Humanamente, a prova parecia um paradoxo com a imagem
de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus que jamais aceitaria um sacrifício humano para lhe agradar. Porque Deus pediu a Abraão algo que racionalmente era impossível, pois os sacrifícios humanos eram praticados pelas religiões pagãs. E essa nunca foi uma prática permitida e nem aceita por Deus, o Deus de Israel. Mas o desafio foi feito a Abraão. Ele teria que provar a sua lealdade de um modo especial. Em outras ocasiões, Abraão chegou a falhar como homem e chegou até mesmo a desobedecer a Deus. Mas Deus é um Deus que nos conhece interiormente. E Ele não nos julga pela aparência de algumas atitudes que nós tomemos. Ele não seria julgado pelos os deslizes passados, que havia tido deslizes momentâneos, senão Deus já teria desistido dele há muito tempo. Pelo contrário, Deus via em Abraão qualidades maiores que suas fraquezas. E ele precisava experimentar os altos e baixos em sua vida de fé para aprender a depender de Deus. Abraão, portanto, foi um homem que desenvolveu uma intimidade tal com Deus que o tornou modelo. E se tornou um modelo de ação e de reação diante dos desafios invisíveis e até imprevisíveis em sua vida. No capítulo 21 de Gênesis, Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustração, de amargura, que lhe fizeram avaliar melhor as suas decisões para com Deus. Mas agora, Abraão chega ao limite máximo de sua capacidade de suportar determinadas situações, porque quando Abraão chegou ao local do sacrifício, humanamente, o pedido de Deus parecia ilógico, impróprio, irracional, impossível de ser aceito. Deus havia lhe pedido em holocausto o seu filho, o filho da promessa, o único de Sara. Parecia que Deus estivesse pedindo devolução de algo que havia lhe dado anteriormente. Era de fato uma prova que o levou ao limite de sua resistência para que Abraão aprendesse a confiar no inexaurível poder de sustentação de Deus. Quantas vezes dizemos para Deus em nossas provas: não posso mais, não aguento mais, eu vou desistir. Quantas vezes isso acontece? Então Deus entra em ação e Deus suaviza o nosso sacrifício. Ele não deixa que nossas resistências estourem sem que saibamos que Ele nos prova para que o conheçamos melhor. E o mais interessante de toda essa história é que aquele monte, no clímax de toda a prova, aquele monte onde aconteceria o momento decisivo da prova, o Monte Moriá, se constituiu a partir de então uma prefigura do Monte Calvário. A intervenção divina no Monte Moriá lembra o momento exato quando Abraão ia imolar seu filho. Deus interveio e proveu um cordeiro substituto para o sacrifício. Você pode passar, meu professor, para os seus alunos as verdades bíblicas que nos mostram que um dia, também no Monte Calvário, aconteceu um sacrifício. Mas esse sacrifício não foi substituído. E Jesus se constituiu literalmente o sacrifício pelos nossos pecados. Na verdade, Abraão viu pela revelação da fé o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus declarou lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 56, ele disse uma vez algo muito interessante. Ele declarou que Abraão exultou por ver o meu dia, diz a Bíblia.
Que dia era este? Profeticamente e biblicamente entendemos que era o dia em que Jesus se entregou como Cordeiro de Deus para ser um sacrifício vivo por todos os homens. Esta lição nos ensina que Deus provê todas as nossas necessidades em qualquer lugar que estejamos, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e a sua suprema vontade. E mais que nós aprendemos aqui é de que, na verdade, o Monte Calvário se tornou a prefigura exatamente do Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar o seu filho, preparou o altar, e quando ia molar o seu filho, Deus providenciou o cordeiro substituto. A diferença está, e eu repito, em que Jesus se tornou o Cordeiro de Deus e ele não foi substituído por nada e por ninguém. Ele se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Ele se tornou o nosso Cordeiro de sacrifício por todos os nossos pecados. E nós louvamos ao Senhor por isso, de que nesta lição de hoje, no monte da provisão, Jeová Jireh provou ser um Deus que está presente em toda a história, para todos os momentos mais importantes da nossa vida espiritual. Meu caro professor, através dessas poucas palavras, que não são suficientes para dizer o todo de uma lição em que você terá, quem sabe, 50 minutos ou 1 hora de preleção para os seus alunos. Então, mantenha uma relação positiva com seus alunos, converse com eles, faça com que os seus alunos se sintam à vontade para lhe fazer perguntas dentro do contexto da lição e que você esteja preparado para isso. Para que isso aconteça, então, nada mais do que você ler bem a sua lição. Eu lhe recomendo ainda mais que você leia o livro, O Deus de Toda Provisão. Esse livro não é uma mera repetição da revista da Escola Dominical. Esse livro contém outros subsídios, outras ideias e conceitos ampliados de todo o assunto que nós estamos abordando em toda a revista da Escola Dominical. Deus lhe abençoe na ministração desta lição. CPAD, a editora da Escola Dominical. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. À venda nas livrarias ou pelo 0800 021 7373.